Olá pessoal, saudações, paz e alegria. Que bom estarmos por aqui mais uma vez. Esta feita para, como sempre, gravarmos mais um vídeo incrível e especial. Este vídeo de hoje sobre este tema eu considero fantástico. Lembrando que nós estamos falando sobre o tema retornando à imagem e semelhança de Deus. Então, este vídeo de hoje ele está dentro desse contexto do retorno àquela imagem que foi perdida e que Jesus veio resgatar para que nós pudéssemos viver segundo esta imagem. Então, hoje nós vamos dar o tema aqui, vivendo o sobrenatural. Você sabia que a nossa vida não é para ser apenas uma vida natural, mas sim sobrenatural? Isso mesmo, sua vida não é para ser vivida conforme os padrões de natureza carnal, e sim pelos padrões de natureza divina. Permita que a partir de agora comece em sua vida e em você o processo transformacional. Como é que ele vai se dar? Mediante uma nova consciência, um novo padrão de pensamento. Você vai passar agora a pensar como Deus pensa. Uma nova forma de falar, né? Tudo em você tem que ser transformado, inclusive a sua maneira de falar. Uma nova ótica sobre o propósito do Evangelho. Você vai passar a ver o Evangelho com outros olhos. Precisamos despertar para a essência de quem somos, ativar a natureza divina inerente em nós. Como você sabe, que eu já venho falando, todo mundo traz consigo a natureza divina inerente. Mas em muitas pessoas essa natureza está amorfa e você precisa despertar essa natureza divina em você. Viver expressando a imagem de Deus. Despertar o potencial divino existente em nós. Nos empenhar para alcançar a estatura de varão perfeito. Essa é boa, né? Ter como meta de vida Cristo formado em nós. Isto é, na nossa consciência. Vida abundante significa vida de paz e alegria constante. Isso constitui a felicidade real. A Bíblia diz: tende grande gozo quando passardes por diversas tribulações. Quais os tipos de emoções e sentimentos que produzem as tribulações na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como você se sente ao passar por elas? Geralmente é tristeza, fraqueza, sensação de impotência, desânimo? Se sente acabado, péssimo, sem reação e depressivo? Se for isso, você está fora do padrão divino e do reino de Deus. A recomendação é permanecer em estado de gozo e bom ânimo o tempo todo. E o que é que significa gozo? É uma sensação, emoção agradável, virtude que emana da ligação consciente e ativa do espírito do homem com o divino. É um estado de espírito inalterável, mesmo diante das circunstâncias adversas, e que não muda de acordo com as condições externas. Não é causado por coisas materiais e nem produzido por alguma coisa. Por exemplo, não é produzido pelo vinho, pela música, pelas contas em dias, pela aquisição de bens materiais. É algo divino que se experimenta mesmo se todas essas coisas e condições faltarem. Não depende de se ter, ser ou fazer alguma coisa. E ânimo, o que é que significa? Diferentemente de outros estados emocionais, o ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado, um excesso de coragem e força, de onde vem a verdadeira força que nos dá vida. É uma disposição mental de seguir em frente sem recuar, resultado da ligação consciente ou até mesmo inconsciente do espírito do homem com o divino. A proposta da nova ordem evangélica é fazer as pessoas não só entender, mas de uma vez por todas viver na prática diária esse sublime estilo de vida. De fato, ser um vivente acima da média que despertou em si o extraordinário e que expressa a vida divina com suas qualidades e características. Se tornar um ser divino expressando o potencial ilimitado do Deus que habita nele. Ter a melhor vida do planeta e, por fim, todos os sofrimentos pelos quais os mortais passam nessa existência. Repetir isso é muito bom. Ter a melhor vida do planeta e, por fim, a todos os sofrimentos pelos quais os mortais passam nessa existência. Não estou propondo a alienação, fantasias ou o fim das adversidades, mas estou falando de poder. Minha mensagem, minha proclamação
Não se formaram de palavras persuasivas de conhecimentos, mas constituíram-se em demonstração de poder, como já dizia o apóstolo Paulo. Uma forma diferente e poderosa de enfrentar a realidade, sem se machucar, nem se deixar ser afetado, sem ficar em desespero diante das adversidades, sair mais forte dela do que quando entrou. Aprender a estar contente em toda e qualquer situação, continuar firme em meio às tempestades. É ter felicidade permanente, isso é presença consciente e ativa do divino enquanto enfrenta os desafios do mundo físico. Isso é muito importante. É se revestir da sua primeira natureza, a divina, e viver segundo seus padrões mais elevados no Espírito de Deus. Experimentar algo que a religião jamais proporcionou, apesar dos esforços empreendidos. Promessa de uma nova era onde a alegria será constante, contrapondo ao estigma de sofrimento imposto pela religião. Na verdade vos digo, estou citando a Bíblia, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Ao contrário do que se dizem, a promessa de Deus por meio de Jesus sempre foi a de felicidade, alegria, gozo, paz, alívio, leveza. Isto é uma vida abundante. O sistema religioso introduziu no inconsciente dos cristãos, tendenciosamente, a marca registrada da cruz pesada e do sofrimento como selo do cristianismo genuíno. Isto é, se não tiver sofrimento, não se está sendo cristão autêntico. Mas isso está longe de ser verdade, pois, na verdade, Jesus prometeu acabar e não perpetuar o sofrimento. Para aqueles que estão, de fato, vivenciando o reino, o sofrimento não faz parte de sua vida, e sim gozo, paz e alegria que nunca cessa. A nova era que se referia a Jesus é a era do Espírito, essa que estamos vivenciando agora, e ela começou desde o dia da consumação do reino de Deus e vigora para sempre. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. João 16:7. O último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Portanto, concluímos que no interior de uma pessoa onde existe ativamente águas vivas, não há espaço para sofrimento em espécie alguma, a não ser que a ignorância e o oportunismo dos religiosos mal intencionados torne isso possível. E infelizmente é isso que eles têm feito ao longo dos séculos. Porém, o tempo de despertar chegou. E só continuará sofrendo quem quiser. Vamos junto nessa jornada de transformação do meramente humano para o divino. E eu conto com você. Muito obrigado.